salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido e Ele me achou. Amém? Agora o corinho de número 35. Depois que ele acha, e vamos agora ficar ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar. E em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito Ante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver. e lá hei de cantar um hino triunfal ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa Ante eu hei de ver, e a glória da cidade eu hei de ver. E lá hei de cantar um hino triunfal ao lado de Jesus eu quero estar. Amém? Estamos felizes em estar ao lado de Jesus. Vamos passar para o irmão Cássio. Eu lembrei do irmão Brana falando, irmão José. Aquele irmão estava morrendo e todo mundo cantando esses hinos assim, né? E ele disse: quem é que está morrendo? Sou eu ou são vocês? Cantem hinos de guerra, irmão José, hinos de vitória, né? Amém. Tudo tem seu lugar. É bom demais. A gente fica muito feliz. Reunir-se em nome de Jesus, isso é tudo para nós. Amém? Nós vamos fazer a leitura em Eclesiastes capítulo 11, verso 7 ao 10. Irmão Cardoso informou que tem a participação aí, né, irmão Abel? Vai tomar algum tempo da reunião e nós vamos seguir até o horário permitido, procurando tirar o máximo possível de proveito. E para isso que a gente veio aqui, para apresentar a Deus alguma coisa, né? Nossa adoração. Está escrito assim, 11 do 7 ao 10.
Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Amém. Pode assentar, irmãos. A gente às vezes não entende a linguagem da Escritura, né? Mas Salomão tentou muito mostrar isso, que a juventude passa, né? Tão rápido. E vocês vão sentir isso. E em Provérbios 20, 29, ele diz que o ornato, quem sabe o que é ornato? Ele diz: o ornato dos jovens é a sua força, né? A sua robustez. Ele diz: mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os cabelos brancos, né? E ainda tem velho que não quer os cabelos brancos. Né? Fica arrancando um por um quando vai aparecendo. Eu não vou ter esse perigo de ter cabelo branco. Eu não tenho. Vai cair tudo antes do tempo. Mas é isso. Então Salomão disse isso, que o ornato fala de aparência, né? De preparo, de arrumar-se para se apresentar. Então ele disse que o ornato do jovem é a força, é a robustez, né? A sua juventude. E isso passa tão rápido. Salomão disse que é como a erva, né? Então ela seca, ela passa rápido. Então, e a beleza dos velhos é as cães. Por isso, Moemerson já está velhinho. Tem jovem de cabelo branco, fazendo luzes, né? Para não ficar... Mas é isso. Mas a juventude, ela deve ser aproveitada da melhor maneira possível. Por isso Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, em que venhas dizer: neles não tem contentamento. Mesmo Salomão disse assim: tudo quanto fores fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? Aproveitar quanto tem força para poder empregar o melhor que pode para Deus. Amém? Então a gente vai ter essa reunião com essa apresentação do irmão Abel, lembrando que sempre que possível a gente vai, não somente eu, mas qualquer um, interrompendo o irmão Abel quando vê que alguma coisa é sobressalente, né? Irmão Lídio vai ficar bem atento aí. Aí quando eu, irmão Abel, para aí, agora sou eu, né? Minha vez de falar. Chegou num ponto aí que agora eu sou doutor, eu tenho que entrar no assunto. Tem que ser assim. Isso é bom, isso ajuda a interatividade. Para isso a gente está aqui, né? Então, irmão Abel, fique à vontade. Amém? E vocês observem, a gente tem que aprender a tirar proveito. Ele usa.
vontade. Boa tarde, com Jesus. Amém. O nosso intuito, há 3 semanas atrás, era falar sobre caráter, né? E a gente começou com influência, né, no culto passado. Mas a linha muda, né, das coisas. 3 semanas foram passando e a gente encontrou filho e sofrimento e tantas outras coisas. E eu vendo esse hino ao lado de Jesus. E ao lado de Jesus é o que nós temos que estar, né? Onde nós temos que estar. Porque Ele quer reinar conosco. Então nós precisamos estar ao lado dele agora para reinar com ele. Porque essa terra hoje é governada pelo diabo. Nós sabemos. Mas vai chegar um dia que vai cessar. Que só os que ficaram ao lado dele agora ficarão ao lado dele quando ele estiver no governo. Amém. Um pouquinho de tempo. Jovem, nós somos jovens, né, mocidade. Mas será que nós iremos chegar? Eu estou com 22. Será que nós iremos chegar ao 23? Será que nós iremos chegar amanhã, segunda-feira, né? Ao amanhã? Esse ano vai ser daqui a alguns instantes. Nós somos jovens, mas nós temos que estar nessa leitura. Um pouquinho de tempo. Falta um pouquinho. Não é, irmãos? E às vezes nós jovens passamos por tribulações. Teve um momento que lágrimas de sangue desceram dos olhos dele. E ele disse: se queres, faça de mim esse cálice. Ele diz: se queres, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Naquele momento, o Morgana disse: ele estava passando por um aperfeiçoamento do seu caráter. Ele quer, como ele quer que nós vivemos com ele, nós também temos que passar por esse aperfeiçoamento. Nosso caráter tem que passar por um aperfeiçoamento. Por isso que nós temos essas tribulações, tentações, porque nós temos que passar por esse aperfeiçoamento. Por quê? Caráter não é uma coisa que caráter não é forte. Não é uma coisa que você ganhou. É uma coisa que você conquista. É uma vitória. É uma vitória. E nós, né? Você já viu um bom rei? Você já viu um bom rei não ter caráter? Você já viu um bom governante não ter um bom caráter? Porque um governo que não tem caráter, ele é tolo. Por isso que nós precisamos ter caráter. Caráter de Cristo, o mesmo que ele passou. Nós temos que passar pela mesma tribulação que ele. Porque nós temos que estar ao lado dele. Agora, eu queria ler. Eu queria fazer aqui uma pergunta. Para vocês, o que é caráter? Como você consegue? Como você conquista isso? Com caráter, você tem uma fase.
tem uma fase da sua vida que você vai ter mais, vai receber mais. Como é isso, irmã Juliana? O que é que você acha? Hein? O que é caráter para você? Caráter. Respeito, honra. Irmão Lídio? Bem, o que o nosso pastor sempre fala, né? Uma reputação construída em cima de um falso caráter. E o caráter realmente é aquele que você tem. Até a sua escolha transparece o seu caráter, né? A sua escolha, quando você vai namorar, a sua escolha pelo aquele jovem ou aquela moça, se eu não me engano, é escolhendo uma noiva. E transparece o seu caráter. A sua escolha. Aí eu vejo o comportamento daquele rapaz, daquela moça, e eu estou planejando alguma coisa. Aquela escolha que você teve representa todo o seu comportamento, todos os seus objetivos, os seus pensamentos, as suas experiências. Se você é um que tem a luz com as trevas, né? Luz vai escolher sempre luz, aquela coisa, os pássaros mesma plumagem, né? Eu queria ler a mensagem porque aí a gente fica seguro, né, João Cássio? A gente fica seguro. Quem tiver a mensagem é página Estudo das Eras, página 97. E às vezes nós passamos por tribulações justamente para ter esse aperfeiçoamento. E nós nos perguntamos, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Mas aí tem aquela coisa. Se você não está passando por nada, igual eu estava conversando com o irmão Lídio, quando nós não somos corrigidos, é porque nós não somos filhos. Quando nós não estamos passando, está muito fácil. Quando o seu pai não está lhe corrigindo, é porque ele não lhe tem como filho. Quando ele lhe ama e lhe corrige, é porque ele lhe tem como filho. E é isso que Deus faz com os filhos dele. Eu queria ler página 97. A era da igreja de Esmirna, que nós estamos estudando. Por que ele fica de lado? A razão encontra-se em Romanos 8, do 17 ao 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se isto é certo, que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Vocês viram como nós temos que estar ao lado dele? Porque se somos filhos, somos herdeiros. Mas você tem que tomar posse da sua herança. Você não tem que ficar, eu sou filho, então eu vou ficar aqui olhando para o tempo. Eu não vou orar, não vou jejuar, porque eu não preciso disso, eu sou filho. Eu não preciso passar por nenhuma luta. Eu já sou filho. Você tem que parecer com ele. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele.
Você tem que padecer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que ele venceu e está assentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que nós sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Muita tribulação. Então não é fácil ser filho. Alguém quer ter algum momento? Quer participar? Quer falar alguma coisa? O que é ser filho? Qual é o caráter que o filho de Deus tem que ter no mundo? O pastor Joaquim, ele falou hoje de altar, né? Coração. O seu coração é o altar de Deus. Estar ao lado de Jesus é estar com o altar montado, formado, de forma correta, de estar com o coração entregue a Deus? Ou é estar se confiando que é filho e não preciso de luta, não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso ler mensagem porque eu já sei, não preciso ler Bíblia porque eu sou novo, para que eu vou ler Bíblia? Quem precisa ler Bíblia é os velhos, os varão, né? Tem muito jovem que pensa isso. Eu, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, né? Porque a gente fala dos outros. Eu vou dar minha primeira mensagem que eu vim ler, que eu recordo, eu tinha 13 anos. E aí? Porque a gente nasce na mensagem e a gente pensa, não preciso, eu já sei de tudo. A gente fica se confiando. Mas chega um momento que você passa por uma crise que você precisa buscar na fonte. Você precisa, existe um profeta. Como é que a gente passa na escola? Mas por que você se comporta assim? Por que você se comporta assim? Por que você usa a saia longa? Por que você não anda agarrando as moças no corredor? Puxando o cabelo das moças? Porque é isso que os rapazes, pelo menos no meu ensino médio, era assim. Né? Irmão Abel, Opa, deixa eu interromper aqui. Eu gosto disso. O José deixou meu microfone bem baixinho aqui para eu não falar muito. Não, mas pode falar, irmão Viu? Cássio. Mas assim, essa questão da leitura, né? 13 anos, né, para ler a primeira mensagem. Presta aí. Já tem aqui, irmão José, nós divide que fica melhor para controlar. Mas um homem sem caráter não governa, né? Então o irmão Brana disse que o maior homem da política, né, já existente na Terra, se chamou Abraham Lincoln, né? E ele só teve 2, a Bíblia e os mártires de Fox, né? Então o profeta disse que ele aprendeu a escrever na terra que ele arava e a ler na Bíblia. Então o caráter, ele nasce aí. Então, o que é de mais valioso na vida de quem está dando os seus passos em direção àquilo que ele anela como de maior, que é a salvação? É o caráter, né? Então, volta a princípio. Assim, o irmão Brana disse isso que você falou agora há pouco, que quando o homem escolhe um trabalho, ele não demonstrou o tipo de caráter que ele tem ainda, não. Quando ele escolhe, ele usa essa expressão, né? Ele vai escolhendo, mas chega um momento que ele faz uma escolha que aquilo define o caráter que aquele homem tem, que é quando ele escolhe uma moça
quando ela escolhe um rapaz. Então, eles estão definindo, mostrando ali o tipo de caráter que eles têm, né? Então, vale a pena lembrar isso, que quem molda o caráter do cristão é a palavra, é a mensagem. Não tem como se ter um caráter de Cristo, eu estava lendo aí, parecer com Ele, né? Para parecer com Ele, tem que ter o mesmo caráter que Ele tem. E esse caráter é adquirido através da intimidade com a palavra, com a mensagem do profeta, né? Então, uma certa vez, eu desafiei uma turma de jovens, né? Eu disse: quantas mensagens vocês já leram esse ano? Perguntei um por um. Teve um que ousou dizer que começou a ler uma, naquele ano, né? Já era novembro, outubro, quer dizer, do começo do ano até o final. Entendeu? Então, caiu um relaxo em todo lugar? Caiu. Quem é o reflexo do amanhã? É a mocidade, né? É a mocidade. A força da igreja está na juventude. Então, eu dizia assim, tem que ter esse compromisso com a mensagem. Quando eu conheci a mensagem, eu era um jovem. Eu tinha 21 anos de idade quando eu aceitei a mensagem. Então, eu era mais jovem que o senhor. Não é isso? Então, eu chegava a ler 2, 3 mensagens por dia. Aonde foi esse interesse? Aonde ele ficou enterrado? Né? Então, o caráter nasce. O caráter é conquistado. É uma semeadura. Não é um dom. Não é um presente que se recebe. Está aqui você lendo aí, eu lembrei da Escritura. A Bíblia diz que, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, né? Por aquilo que Jesus sofreu, por causa de quê? Da sua intimidade com a palavra, sendo ele mesmo a palavra, naquilo, né, foi aperfeiçoado o seu caráter, né? Isso, exato. Hebreus 5, verso 2. 8, está aqui, estou olhando e estando errado. Então, vale a pena, vale a pena. Eu sentava assim, vale essa experiência, gente, vale sim. A Bíblia manda as mulheres mais velhas passarem a experiência para os mais jovens, não é assim? Não foi isso que Paulo, quando escreveu a Tito, falou? Então, os mais velhos também, anciões, assim que nem eu, tem que deixar rastro, experiência também. Então, eu me assentava numa mesa assim no trabalho, trabalhava de 2 às 6, e eu me recordo de pegar uma mensagem como Restauração da Árvore Noiva, que é uma mensagem muito grande, e sentar 2 da tarde, 6 horas da tarde, eu estar com outra na mão, que eu já tinha terminado. Enquanto que o meu colega do lado não tinha interesse pela mensagem, ele lia ali 30, 40, 50 páginas de uma gramática. Formando o seu caráter, né? Então o profeta disse: me diga que tipo de literatura você lê, que tipo de companhias você tem, que tipo de coisa você assiste. Eu direi o caráter, a classe de espírito que você tem. Então, o exemplo que o profeta citou de Abraham Lincoln foi esse. O maior caráter, como político, né? Como cristão, um grande homem, aprendeu a ler na Bíblia. Na Bíblia, né? Então, isso vale a pena lembrar. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5, 8, 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Em linguagem clara, aqui já o irmão Bruno falarão.
O próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimento. Porque nós precisamos ser como ele. Você quer governar com ele? Você quer governar com ele? Pois tem que sofrer. Tem que ouvir o eu sei. Eu sei as tuas obras e o teu sofrimento. É isso? Eu sei as tuas obras e tuas tribulações. Apocalipse 2:9. Mas ele só diz: eu sei. Eu não vou te livrar. Como foi Jó? Como foi para Jó? Como foi para Jó? E para nós, que temos uma graça muito maior à nossa disposição. Às vezes eu estava assistindo uma pregação do pastor, me esqueci o nome agora. É um bem forte que fica sempre lá no púlpito, nos encontros. Adalto, Mateus Vitório. Ele diz: às vezes nós temos uma graça tão grande, né, à nossa disposição, e nós vamos usando. Ah, eu posso fazer, posso errar. E vai aquela coisa, o mesmo erro. A mesma coisa, não, mas Deus vai me perdoar. Eu sou filho, eu posso fazer o que eu quiser. E às vezes não é isso. Às vezes não é isso. Alguém quer participar, gente? Tem algum testemunho? Que o assunto é muito bom. Opa. É uma coisa interessante a gente observar essa afirmação, né, irmão Cássio? Irmão Abel, que o caráter ele é forjado no sofrimento, né? E fica sendo até um paradoxo, porque o caráter é a forma, é quando você expressa tudo o que está no teu mais íntimo, o que está lá dentro, né? Tudo que você determinou, todos os teus padrões de gostos, né? Do que você realmente gosta de fazer, daquilo que você faz na tua hora vaga, no teu lazer. Então aquilo ali expressa o teu caráter. E, na verdade, você observa que o caráter é a definição de tudo que você é por dentro, não é? Aí você observa que para você, pelo que se observa, é que para você ter um caráter, um bom caráter, você vai ter que passar por aflição. Aí, às vezes, a pessoa pensa que essa aflição vai ser espancado ou sofrer algum agravo físico. Não é. Às vezes, essa aflição é algo interno. Por quê? Porque lá no seu íntimo, você já determinou algo que você gosta. Não é? Eu gosto de comer, tomar um determinado suco ali, eu gosto daquilo ali. Aí a mulher vai e não faz aquilo ali. Mas aquilo ali promove o quê? Aquilo ali promove um sofrimento. Você tinha algo que você determinou. Então a gente observa uma coisa interessante, que isso às vezes faz a gente sofrer muito. Que nós, à medida que nós vamos avançando em idade e em experiência, vai se formando um caráter negativo com as nossas experiências no mundo, né? Você vai adquirindo um caráter que é como o irmão Cássio falou, e quando ele falou, eu tinha lembrado também do que ele tinha dito para um rapaz. Ele disse: olha, minha filha, que tinha uma idade, parece que de 8 anos na época, já leu 60 e poucas mensagens. Não é mesmo? Que diferença, né? Mas o que você observa? Que aquele grupo de jovens que ele estava conversando, eles estavam desenvolvendo um caráter, mediante as experiências que eles estavam tendo, não é? Eles estavam desenvolvendo. Agora, o que definia que aquele caráter deles era ruim? Não eram as experiências mediante a sociedade, porque eles eram boas pessoas. Estavam na igreja, davam bons testemunhos dentro do limite que eles eram.
Mas quando você aplicava para o lado espiritual, o caráter que estava sendo forjado deles ainda estava sendo muito pequeno. Porque as experiências que eles estavam baseando eram experiências baseadas em tudo que eles gostavam de fazer. Ah, eu gosto de fazer isso. Nesse final de semana eu vou fazer isso. Então estava formando um caráter. Não era um mau caráter, mas todavia não era um caráter cristão. Porque o que é que forja esse caráter cristão? É o sofrimento. Agora, às vezes você para e você percebe que tudo que lhe afligiu, tudo que você sofreu durante a semana, lhe impulsiona num final de semana, num final de um dia, a te desestimular de buscar o quê? De orar, de buscar de ler a Bíblia, de buscar de ler a mensagem. Então você observa que para você forjar o teu caráter cristão, você vai passar um sofrimento, por quê? Porque você vai ter que pegar o homem de dentro, que já tem todos os gostos e padrões que ele já estabeleceu, que é aquilo que o agrada, e você vai ter que pegar esse homem, você vai ter que reduzir ele à servidão, e colocar agora o caráter de Cristo em você. Agora, o que é que o caráter de Cristo vai fazer? Vai te impulsionar a ler a Bíblia, vai te impulsionar a ler a mensagem. Quanto mais você exercita isso, mais isso deixa de ser sofrimento. Por quê? Porque isso vai se tornando um hábito, e isso vai forjando o teu caráter, né? Agora, olha o que é interessante, é que quando você criar esse hábito de você, isso vai te dar um respaldo na hora que você vai passar por uma prova. Por quê? Porque você já não vai manifestar mais quem você é. Porque é muito fácil nós sermos cristãos aqui dentro, não foi o que o pastor Joaquim disse hoje? Porque você, irmão Cássio, nessa hora você ainda está expressando o que a sociedade ainda expressa. Você vem com boas roupas, você vem com bons tratos, então fica fácil você expressar ser um cristão aqui. Mas quando você está lá fora, para você expressar ser um cristão, você só vai expressar o que você tem dentro. E é o teu caráter, não é? Você só vai expressar o teu caráter. Agora, como é que você passa por esse sofrimento? É através da palavra. Você vai ter que negar-se a si mesmo e aplicar. Aí você vai para aquela mensagem, um sinal. Aí você vai aplicar aquele sinal dentro de você. Quando você conseguir fazer esse homem de fora morrer, com todos os seus gostos, com todas as suas vontades, aí você passa por um processo de sofrimento e você apresenta um caráter que não é mais seu, é de Cristo, né? Aí você tem um padrão. O interessante é que o irmão Hermes só apresentou 2 tipos de caráter. Vocês viram? O nosso caráter e o caráter de Cristo. Porque o nosso caráter é nossa natureza, nossa personalidade. E é uma coisa congênita. Eu estava pesquisando na internet, né? E os estudiosos da área, né, eles dizem que é uma coisa congênita, você nasce com aquela natureza, aquela personalidade. Mas, quando você reconhece que é filho, quando você morre e ressurge, você não nasce, aí sim é o congênito de Cristo, que você nasceu para Cristo naquele momento. Entendeu? Então, você vai ter que lapidar aquele caráter. Entendeu? E outra coisa que eu queria falar, mas me saiu da cabeça. Lembrei. E eu lembrei daquela história do escravo. Que aquele comprador de escravo, ele chegou numa fazenda, numa propriedade, e ele viu todos aqueles escravos, né? Mas tinha um que não precisava ser chicoteado, não precisava ser empurrado, ameaçado. Ah, se tu não fizer isso, ah, se tu não ler a mensagem, né? Tem muitos, né? Ah, se tu não orar, ah, se tu não vir para a igreja, tu vai ter medo de ir para o inferno, né? Tem muita gente que tem medo. Ah, se o irmão não me ver com bons olhos, eu vou para o inferno. Eu vou ser maldito pela igreja. Não, ele fazia isso, era porque ele era filho. E aquele comprador, ele perguntou ao proprietário, você alimenta ele melhor? Perguntou sobre aquele escravo, você alimenta ele melhor do que os outros? Olha que o nosso alimento é melhor.
E às vezes a gente não tem um comportamento melhor do que muitos lá fora. Mas você alimenta ele melhor? Não. Ele dorme numa cama, né? Ele é o chefe deles? Não. E o que foi? O que é que ele tem de diferente? Que ele trabalha sem precisar de empurrões, sem nada. E ele, o proprietário, tinha aquela dúvida também. E ele foi atrás. Ele descobriu, né? Muitos conhecem essa história. Que da onde ele veio, o pai dele era o rei. E ele tinha a esperança de voltar para de onde ele veio. E ele tinha vida, não mudou nada. Eu não vou me revoltar porque eu sou filho, eu sou um príncipe, eu vou fazer diferente. Eu não preciso fazer isso, eu vou ser um rebelde. Não. Eu vou agir como um príncipe. Vou agir como um filho de um rei. Vou ter um caráter de filho de rei. Como Jesus, o próprio, disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sou Deus encarnado na terra, mas seja feita a tua vontade. E aí, se ele não tivesse exposto esse caráter, o que seria de nós? O que seria de nós? Agora é o momento de você expor um caráter de Cristo, para você não se perguntar no futuro: ô Senhor, o que seria de mim se eu tivesse exposto aquilo, mas eu não fiz? Eu podia estar reinando com meus irmãos nesse momento, mas onde eu estou? Igual, não queira ser aquele jovem mancebo, né? Não queira estar no lugar do jovem mancebo. Alguma participação? Que eu não gosto de falar muito não, gente. Que eu me bato demais. Vocês vão socorrer o irmão Abel, não, gente? Vamos deixar o irmão Abel em aperto aí sozinho, né, irmão José? O irmão José se escondeu logo ali, ainda fica assim, se abaixando, né? Pra ninguém ver, irmão Josué. Mas tem que se aparecer, gente. Assim, mas que só quer se aparecer, né? Apareça aqui, que Jesus quer te ver participando, quer te ver ajudando, né? Eu comecei a falar sobre leitura de mensagem bíblica. Eu ia parar porque eu fui muito interrogado sobre a mensagem. Ainda sou, né? Nós somos. Eu acredito que nós somos. Isso. Bom, Josué. E isso, né, ser interrogado sobre a palavra de Deus, nos estimula a estudar, a procurar, não é não? Não é verdade? Porque aí a gente reconhece: que pergunta é essa? Eu nunca nem ouvi falar. É triste quando a gente se encontra num estado desse, que a gente nunca... Chega um denominacional e pergunta para a gente nunca nem ouviu falar. Foi nesse momento que eu comecei a acordar, né? Eu, pelo menos, qual foi a experiência de vocês? Alguém tem? Que foi preciso você ir atrás de uma mensagem específica, eu tenho que falar com meu pai, porque ele deve saber. Eu tenho que falar com o pastor, porque ele deve saber. Alguém tem? Teve um momento? Jovem. Opa, tem som aqui, irmão José? Som aqui. A irmã Juliana baixou a cabeça para ninguém perguntar a ela ali. É brincadeira. Gente, é o seguinte... Olha, ele falando sobre caráter, nós vamos entender que caráter é uma característica própria, né? Caráter é personalidade, e ninguém tem uma personalidade parecida com a do outro, porque isso é natureza, né? É natureza. Eu tenho 2 filhas nascidas no mesmo mês, com 2 dias de diferença, e todas as 2 são diferentes, nascidas sob o mesmo signo, né? Mas de naturezas, de caráter, de personalidade completamente diferente, né? Então, o que muda esse caráter, essa personalidade, que é essa característica própria, minha, sua, é o novo nascimento.
Nós ouvimos sobre uma pergunta sobre isso hoje de manhã. Então isso muda a minha natureza, muda a sua natureza. Isso transforma o seu caráter de um homem envolvido com as coisas do mundo para um homem envolvido com as coisas de Deus. Você passa a ter um relacionamento agora diferente, porque você deixou de ser aquela pessoa que nasceu, que veio ao mundo falando mentiras, né? Que foi gerado em iniquidade, para ser um agora nascido da água da palavra. Não é isso? Então, vale lembrar, aquele garotinho fazendo travessuras na escola, dando cambalhotas e virando mesas, e a professora chegou a ele e disse: escuta, por que você faz isso? Você não é crente? Ele disse: eu sou crente. Mas e por que você faz isso? Não, isso é a minha natureza, isso é o meu caráter, é a minha personalidade. Eu nasci assim, eu herdei isso de meus pais. Olha aí. Então a professora disse: mas quando você aceitou o Evangelho, você não nasceu de novo? Nasci. E você não recebeu a natureza do seu novo pai, não? Não é? Esse caráter, ele é a distinção, gente. Nós vimos aqui, na escritura que nós lemos, que é bom andar na luz, né? Ele disse: se nós vivermos muitos dias nessa juventude, nessa força toda, Salomão ainda mandou você se lembrar que você vai ter que passar por um cadinho. Ele não disse isso na leitura? Porque muitos serão os dias de trevas, gente, de dificuldade. Porque Deus tem que ter uma maneira de tirar você de cena, de forjar em nós, em toda, não somente na juventude, mas em toda a igreja, um caráter que seja visto como algo diferente do que o mundo oferece. Então tem que ter isso. Tem que passar por esse cadinho. Isso vai acompanhar vocês. Isso pega desde a criança. Desde a criança. Ela sofre na escola. A professora quer que ela dance. Quer pôr ela nas festas de quadrilha. Quer fazer ela se vestir indecentemente numa festa da escola. E a criança já cresce com pressão sobre si. Já é Deus forjando nela um caráter. Ao ponto dela chegar a dizer, como muitos já disseram: professora, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Eu não posso fazer isso. Não dá, se eu fizer isso, Deus não se agrada. Outro dia uma criancinha, filho de um irmão, disse para a professora: professora, a senhora desse jeito vai para o inferno. Ela sofre a pressão. Já começa dali as trevas. Agora nós vamos querer estar livre disso. Como é que nós queremos um caráter forjado pela palavra? A palavra, gente, aprenda isso. Ela vai enfiar você no meio disso. Ela quer tirar o melhor de você. E o profeta disse que Deus teve que espremer ele, porque para se tirar. Isso aqui está amarrado, é? Fora que eu me engancho nele aqui. O profeta disse que para tirar o melhor, o perfume da rosa, tem que fazer o quê? Esmagá-lo. Tem que esmagar a rosa. Tira o perfume, não é? Tira o caráter dela. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas depois ele disse: vós sois a luz do mundo. Quer dizer, esse caráter aqui, que vai até a cruz, ser espremido, ele vai ser derramado de novo, dentro de alguém. Olha, se a gente fosse entrar nisso, viu, irmão Abel?
para tomar o tempo do irmão Abel, a gente ia longe, Não, gente. mas você pode tomar. A gente ia longe. Vale a pena você lembrar que a nossa juventude, ela é para ser um empreendimento. É um empreendimento. Foram 3 na Babilônia. 3. Mais Daniel, 4. Que rejeitaram se misturar justamente porque eles carregavam um caráter diferente. Isso não fala de aparência, não. Não fala. Porque se falasse de aparência, Jesus tinha aceitado os fariseus e os saduceus, tinha rejeitado Maria Madalena. O caráter se esconde atrás da casca. Vocês sabem disso? Você vê uma aroeira e você vê um 7-folha, por fora são bem parecidos. Mas uma não é madeira de lei. Uma não tem aquele caráter que o homem anda atrás. Não tem. Então, o mundo precisa ver um caráter em você, em você, em você, em você, em mim, em vocês. Precisa ver lá na polícia, irmão Lídio, irmão Sandro, irmão Antônio Francisco, irmão Abel, ou Abimael. Deus tem que expor o caráter de Cristo diante das pessoas desse mundo, como Ele fez em todas as eras. Então, o caráter, você guarda isso, é uma característica. E se nós somos cristãos, ela tem que ser uma característica cristã. Tem que ser. E o profeta diz na mensagem, crendo em Deus, que o filho carrega os traços de seu pai. Irmão Pode Carlos. falar, pode interromper à vontade. E o senhor falando, eu lembrei, né? Que o caráter de Jesus, ele foi a obediência dele, né? O sofrimento que ele passou, por isso que ele padeceu, porque ele foi obediente, ou seja, o caráter vem da obediência, não do sacrifício. Exatamente. Não do abrir mão, mas de você obedecer, porque você foi ensinado, aquilo está dentro de você. E por isso que o irmão Brana diz, né? Para você receber o Espírito Santo, você recebe um coração novo, um espírito novo, aí Uma nova natureza. uma nova natureza, e você recebe o Espírito Santo. Porque aquilo te transforma, aquilo te torna obediente, não vai ser um sacrifício. Enquanto você não tiver o Espírito Santo, aquilo vai ser um sacrifício para você. E para isso, irmão Abel, eu estou vendo todo mundo aí com lápis e caneta e papel aí para anotar, é gente demais anotando as coisas. É o parágrafo 169 da mensagem, as infalíveis realidades do Deus vivo. O profeta desta era diz, o Espírito Santo é um dom de Deus que vem sobre você e que te faz diferente do que você era e te faz diferente do que todo o resto do mundo é. Então ele traz um novo espírito, um novo coração, um novo espírito, uma nova natureza, que é um novo caráter. E dentro daquilo ali, então, mora Deus. Deus vai morar onde houver um caráter cristão, onde houver um caráter que atrai o Espírito Santo, e o altar, que não faça o Espírito Santo alçar voo e se assentar em um galho, como o profeta diz na mensagem, a igreja e sua condição. Não é? Irmão Emerson. A gente fica assim... Estou esperando o irmão Lídio participar. Isso, a gente fica assim até um pouco constrangido, porque a gente sabe que a reunião é da mocidade, né? E, na verdade, o que Mas eu li a Escritura incluindo o senhor também, viu, com as canas aí. Mas, na verdade, o que nós gostaríamos de ver mesmo, quando a gente vem para uma reunião da mocidade, eu creio que eu tenho essa mesma experiência do irmão Cássio e de outros irmãos, quando nós trazemos nossos filhos e filhas, é ver eles participando. Por quê?
Porque a gente vê que eles estão externalizando o que tem dentro deles. Então, quando vê o irmão Abel falando, e você vê que ele emprega até uma certa emoção em falar, você vê que ele está tendo intimidade com o que ele está falando. Então, e nós sabemos, por experiência, eu, o irmão Cássio, o irmão Francisco e outros, que o mundo ali fora é muito difícil, sem você ter essa experiência. E aqui é o momento de vocês adquirirem experiência sem sofrimento, não é? Preparar para o momento de prova. Porque enquanto o irmão Cássio estava falando, eu me lembrei sobre a Rosa, eu me lembrei de uma coisa. Vocês, jovens, todos nós, vocês têm que entender o seguinte: o seu caráter vai ter que ser expressado de duas formas. Porque assim, Deus, ele te dá experiência para que o teu caráter seja apresentado, não é? Seja expressado. Mas o mundo também vai querer espremer o teu caráter. Só que ele vai querer de uma forma diferente. Ele vai querer te espremer para que você perca o padrão do caráter. Para ceder, né? Isso. E uma coisa que o irmão Cássio me falou interessantíssima, não sei se vocês observaram, que o irmão teve um filho com uma experiência, não foi? Que aquele filho, ele estava fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas sofressem a reprovação pela palavra. Não era? Agora, que coisa tremenda, o que é o caráter de Cristo? Quando ele vem inadulterado a uma criança, ela vai expressar ele aqui, em quem ela manter contato, não é? Eu me lembro que a Sara, uma vez, assim que ela começou a estudar, a primeira professora dela, ela chegou e disse para a professora se colocou na frente dela para dar aula de calça jeans, calça esporte. Ela falou: professora, a senhora vai para o inferno. A professora, mas por quê? Porque a senhora está de calça comprida. Então você vê como tem um caráter, já tem uma base, já está colocado aquilo ali dentro. Por quê? Porque ela adquiriu aquilo mediante a experiência dos pais que passaram para ela. Agora, o que foi que o mundo vai querer fazer no decorrer da jornada? É fazer com que esse caráter sofra oscilação, porque ele vai começar a apresentar coisas, espremendo aquilo ali e apresentando alternativas para que o caráter não seja forjado na aflição e apresente o caráter de Cristo, mas que traga qualquer um outro caráter, não é? Então, quando a gente vê vocês numa reunião dessa, é uma forma de vocês adquirirem um caráter através de experiências de outro, né? Então a gente fica às vezes até penalizado, porque a gente vê que nós estamos, os de cãs brancas, estão aproveitando mais, entendeu? Ele está de cães, eu não. Tá sem cãs. Agora, uma coisa que eu queria só deixar como exemplo para vocês: o que forja o caráter é o fogo, né, da aflição. Ele forja. A aflição é um fogo, ela promove sofrimento. E eu lendo numa determinada matéria, vendo essa matéria falando do Reino do Norte, eles têm um caráter. São pessoas que dificilmente que eles externalizam para você algo alegre. Eles não sorriem, eles são sérios constantemente. Eles aprenderam ao sofrimento, porque lá quando faz verão faz 6 graus, e 40 graus, 30 graus negativos, então eles são acostumados ao sofrimento. Você vê o presidente Putin e os outros presidentes do Reino do Norte, eles não sorriem. E uma coisa que para eles é um grande motivo de alegria, sabe o quê? Que eles estão divulgando agora nas matérias, nos jornais, na Rússia, eles estão divulgando com grande alegria, porque eles têm um míssil hoje, que pode varrer de uma vez só um país como a Inglaterra e a França. Olha o caráter, olha o que está dentro deles, o que promove alegria e satisfação. E eles batizaram esse míssil de Satã 2. Próprio, né? Mas próprio, para você ver que o caráter que o mundo está recebendo vai ser forjado, vai ser provado. Não foi o que foi lido? A obra que o homem apresentar, seja por fogo, seja ouro ou prata ou feno, vai ser provada pelo fogo. Então hoje nós temos uma grande oportunidade de ser forjado em nós o caráter de Cristo, que vai resistir a tudo que vai ser apresentado como prova para frente, não é mesmo?
Agora, como? Dessa forma aí, sentado em bancos. Agora nós temos que tirar o devido proveito. Então, o que a gente vê quando o irmão Abel se expressa e o irmão Cássio é querer que vocês, jovens, despertem e participem, porque é uma forma de vocês terem um caráter forjado sem o sofrimento lá fora, através da nossa experiência, né? Deus abençoe. Tem o irmão Lídio ali que está engatilhado ali, viu? Quando o irmão Abel perguntou, ele não olhou para cá para saber quem queria falar, né? Então, aí eu não esperei também até para não cortar o assunto. E o que o senhor falou depois é justamente aquilo que eu estava querendo falar. Então, vai ficar meio que repetitivo algumas coisas, né? Só que o senhor explicou de maneira muito mais abrangente. Tinha até uma frase que ficou... Uma frase que o senhor falou ali, da rosa, né, do perfume, e é algo bem parecido também que eu já tinha aqui antes do senhor começar a falar, que eu ouvi em São Luís com o irmão Josué de São Luís. E ele diz o seguinte: a cana só dá o açúcar depois de passar por grandes apertos. E se você notar, não é só uma vez não, né? É muitas. O pastor Sebastião uma vez pregou, né? Que você pega a cana, bota no moedor, aí ela passa. Aí você olha assim, não presta para mais nada. Ela vai lá de novo, dá outra dobra e passa de novo. Aí você pensa, não tem mais nada. Aí você pega, dá outra dobra, até quando sai o que tinha que sair. Então, voltando isso para a nossa juventude, como foi falado aqui em algumas outras falas aí, nós, como jovens, sofremos, né? Ainda mais hoje, que é a pior era que nós estamos passando dentro da escola. Eu acho que qualquer um aqui que for falar o que sofre na escola ou no ambiente de trabalho, como é o caso, do meu caso, né, de alguns outros irmãos, que é o meu militar, que é bem rígido, ríspido e sujeito também a outras coisas, espíritos errados, principalmente em faculdade, né, que a gente passou. Então, quando você está passando por aquilo dali, é justamente o exemplo da cana, né? Você está passando por aquele momento, às vezes até... e é difícil você passar por uma batalha e não sair machucado, ferido, né? A prova de que você participou de uma batalha é que você está ferido. Muitas das vezes sem braço, sem perna, mas o que importa é o final. Se nós formos notar, a pior fase de uma luta, de uma batalha, não é o começo, é o final. Por que é o final? Porque é no final que você está sem força, é no final que a sua paciência está esgotada, porque é no final que você realmente vê que a partir dali você ou perde ou você ganha. Então, o que a gente passa, nós jovens aqui, em relação à escola, que é muito fácil ser crente dentro da igreja, né? Mas como o senhor exemplificou ali, a luz tem que ser demonstrada justamente no meio das trevas, entendeu? Você imagina colocar várias lâmpadas aqui, você não vai enxergar nada, fica ofuscado, mas coloque lá no escuro, todo mundo vai lhe ver. Então, o nosso caráter é realmente forjado, como o irmão Carlos falou, é nas batalhas mesmo. Muitas das vezes a gente perde algumas batalhas, mas a guerra principal, ela já está até ganha, né? Graças a Deus por isso daí. Então, o irmão Carlos já falou praticamente tudo que eu estava pensando ali, até a frase realmente deu certo, que a cana só dá o açúcar depois de grandes apertos. E, para mim, o que o irmão Abel perguntou, que eu queria responder para ele, em relação se a pessoa alguma vez se sentiu, não digo nem obrigada, mas tipo assim, de ir atrás de algo que alguém lhe perguntou. E aconteceu comigo justamente em São Luís, né? Para mim, o tempo que eu passei lá foi uma escola, porque morava somente eu, o irmão Josué, pastor Adelino, até sem família, ele estava lá morando na igreja, e uma família de irmãos. E quando eu fui entrar na escola, que eu tive que, como eu fui morar lá, fui matricular, aí lá o movimento evangélico é muito mais avançado do que aqui pelo Piauí. E lá dentro dessa escola tinha um movimento evangélico. E como eles souberam que eu era evangélico, me chamaram para participar de algumas reuniões de alunos evangélicos da escola. E eu fui. Quando eu cheguei lá, perguntaram, já foi aquela pergunta, já todos perguntam, né, de que igreja? Eu tive que falar que não tinha nome, aí pronto, aí já foi
Já fui separado ali. Então, começaram a me indagar, a perguntar sobre certas coisas, e eu tive que ir atrás, né? Então, respondendo aqui ao irmão Abel, que ele perguntou, realmente, às vezes você não tem alguma resposta na hora, você tem que ir atrás. E outras, a gente tem que se sobressair como? Olha, eu me congrego em lugar tal, se você quiser tirar as dúvidas, quem pode lhe responder mais adequadamente é o nosso pastor. Então, o convite foi feito, e graças a Deus eu tinha 2 de volta à palavra original. Uma eu entreguei para o líder deles, que praticamente quando abriu me devolveu, né? E outros ficaram curiosos, né? Então, acho que é uma boa saída para quem não tem uma resposta na hora, é justamente isso aí, andar com a de volta à palavra original. E muitas das vezes você, o pessoal lá do meio evangélico, eles lhe observam, né? Para realmente saber se você tem aquele caráter que você diz que tem. Entendeu? É difícil. E tem até uma frase que eu nunca esqueci da mensagem: o mundo vê Jesus como você o apresenta. Eu lembrei disso aí também, irmão Lídia. Eu tomei suas palavras, agora você tomou o que eu lembrei também da mensagem. Isso é bom, graças a Deus. Irmão Abel. Quando a gente é interrogado, né, pelo menos no meu caso, né, é uma dica. Tem boas mensagens, todas são boas, mas para um primeiro impacto, personificação do cristianismo e fé perfeita. Foi 2 mensagens que me ajudaram muito quando eu estava sendo interrogado na escola, denominacionais eles formavam rodas. Eles estão formando agora rodas. Pelo menos na minha escola era assim. Agora na universidade não, que a gente não tem muito contato com ninguém, mas na escola, como a gente passava o dia todo, a gente formava rodas, né? E tinha aquele, como é a tua doutrina, como é... E lá na personificação do cristianismo, o irmão Bruno vai mostrando, né, toda aquela denominação, a forma correta. É lá que ele até fala como você recebe o Espírito Santo, que eu disse, nessa mensagem, né? E você recebe um coração novo, um espírito novo, uma natureza nova, aí que sim, o Espírito Santo toma conta de você. E quem tem sempre busca mais. É verdade. Né? Amém. Então, irmãos, eu fico feliz de ver assim que sempre tem alguém entre toda a juventude aí que está captando. E isso tem que ser guardado. Tem que ser guardado. Isso que está sendo tratado hoje, sobre caráter, né, já vem de alguns dias, isso é o que tem que acompanhar. Isso não pode deixar de existir. O caráter, eles querem ver isso, irmão Lídio, lá. Eu enfrentei também isso, enfrentei dificuldades. Então, nós tivemos, do meu tempo ainda né? Eu era só na escola, e 2 irmãs, e a gente tinha que ser luz, né? Tinha que dar aquele testemunho. Mas não demorou, irmãos. Olha, vamos guardar isso aqui, que um caráter cristão, ele faz ribuliço onde ele entra. O profeta usa essa expressão, não vão achar que é minha não. O profeta diz, faz um reboliço, né? E faz, sempre atrai alguém, atrai. Demorou pouco, estava eu, estava o irmão Édio, estava o irmão Reinaldo, e depois a irmã Andréia, e já a irmã Adriana, e daqui a pouco a irmã Gardene, irmã Flávia, e enchendo, né? Então, o caráter cristão, ele atrai. Ele é um imã. Ele vai trazer aqueles que ainda restam. Nós empenhamos muita força em pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Mas nada vai atrair o eleito como o caráter cristão espalhado por todas as partes. E Deus sabe onde envia, né? Deus sabe onde envia. Você às vezes nem entende, irmã, jovem, né? Por que você está em determinado local,
Por que que você entrou na universidade, sendo que sabe que aquilo vai trazer sobre você uma fornalha terrível. Mas Deus precisa daquele caráter ali. Deus precisa. A polícia está inexcusável por vocês. A escola está inexcusável por causa de vocês. Né? Os médicos estão inexcusáveis por causa de você. Tem muita gente fazendo leitura que está inexcusável por minha causa. Por você, irmão. Então, esse caráter tem que seguir adiante. Tem que seguir adiante. E ele vai ser sempre pressionado, vai ser sempre levado a esse forno da aflição. Porque ele tem que dar o que de melhor Deus tem. Deus tem alguém mais do que você nesse mundo para expressar isso? Não foi o que o profeta disse que Deus só tem duas mãos na terra e essas são as minhas? Aí você diz a mesma coisa, não é assim? Ele só tem dois pés e são os meus. Deus precisa de nós todos caminhando por essa rua, mas carregando um real caráter. Agora vamos voltar bem aqui. Eu dou já para o irmão Abel que nós vamos encerrar aí 15 para as 5, para as 6, viu? Para as 18 horas. Mas eu vou aqui, está mais fácil, né? Do irmão Machado expor um caráter, porque ele não tem mais uma vida muito longa, né? Pela frente, irmão Machado. Né? Mas eu não peço a Deus também na terra, nunca orei, porque mais Né? 20 anos. Mas não é assim? Aquela moça não disse para o irmão Brana, mas você prega isso aí porque você já é um velho. Ela não disse? Aí diz assim, não, você já passou mesmo do tempo, então viva dessa maneira mesmo. Mas aí para uma moça como a irmã Juliana, como a irmã Sara, a irmã André, a irmã Nadate, a irmã Ana Lourdes, a irmã Sunamita e essa juventude toda, para poder encarar isso, é mais difícil do que para mim, que já estou meio cocundo, irmão Machado, que já anda puxando da perna. Aquele de Canso ali, né? É mais difícil, gente. E vocês acham que a gente não sabe disso? A gente sabe. Mas é justamente por isso que Deus está dando esse privilégio para vocês de participar de reuniões como essa, que dê a vocês um suporte de poder encarar isso lá fora. Porque isso tem que ir adiante. E ninguém melhor do que Deus sabe que isso tem que ir adiante. Para confortar, Ele deu um João para vocês. Ele deu um João para escrever as suas cartas, para dizer, jovem, vós sois fortes e já vencestes o maligno. Eu sei de, mas eu sou fraco. Se você for para a sua escola sem orar, você vai ser um fracassado mesmo. Não esqueça, Deus precisa desse caráter sendo expressado lá fora. Nós já estamos quase entrando na carruagem, que nem Elias. Não é? Nós precisamos, Deus precisa. Eu preguei certa feita em São Gonçalo sobre isso, o Evangelho precisa. E aí criou a interrogação, precisa de quê mesmo? O Evangelho precisa de quê? Ele precisa de mim, ele precisa de vocês, para poder mostrar para o mundo que Deus é quem tem esse poder de tornar capaz um jovem viver no meio desse mundo sem se corromper. O caráter não é um dom, diz o profeta dessa era. O caráter é uma conquista. Então vá adiante. Vá adiante. Se é uma conquista, e Deus precisa de mim para levar esse caráter mais à frente, então eu vou adiante. Você vai adiante. Você está começando.
começando, é a hora de cumprir com o que Salomão disse. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é? É o tempo. Então eu ouvi isso há muito tempo. Que o Evangelho chega e diz assim, não, mas eu sou uma criança ainda. Nem comecei. Deixa isso mais para frente, né? Aí chega na jovem, a hora do jovem tomar essa posição, disse, não, mas eu sou um jovem, eu vou aproveitar minha vida. Eu deixo isso aí mais para frente. Chega no adulto, ele diz, é o tempo da responsabilidade, eu estou ocupado demais, tenho que trabalhar e correr para cá e para lá, e não tenho tempo. Depois, é muito cedo, deixa mais para frente. Aí quando chega lá com as cães, né? Foi a leitura de hoje, gente. Vocês perderam, né, irmão Sunamita, a leitura. Eu podia ter passado lá para trazer, né? Irmã Sunamita, para não perder a leitura. Mana Lourdes, né? Estava mais longe do Maranhão, estava? Dava para me trazer, mas que perde a oportunidade. Não é? Amém. Mas aí quando chega já nessa idade aí diz assim, não, agora eu fiquei velho demais. Não tem mais o que aproveitar no Evangelho, não. Aproveita, gente. Eu tenho muita, se eu fosse passar o resto da tarde contando experiência, não daria e a noite seria pequena. Nós temos muito que receber de Deus essa noite. Mas leva esse caráter adiante. Lembra assim, Deus precisa de mim para levar esse caráter cristão adiante. Deus precisa de mim. Guarda isso em seu coração. Irmão Abel, as considerações finais, depois a gente olha. Finalizando o que o irmão Cássio disse. Caráter não é um dom, é uma conquista, uma vitória. E se Jesus teve que passar por um sofrimento, teve que padecer e ser obediente ao seu Pai, para ter esse caráter, para reinar e ser entrado no trono com Ele, nós temos também que passar por isso. E Ele quer que nós passamos por isso, porque Ele quer que nós estejamos ao lado dEle, sentados no trono como herdeiros, filhos. E glória! Ser filho é muito bom. Amém. Amém. Tá bom? Deixa eu pedir ao irmão Machado para encerrar aí com a oração. Já apresentando a reunião da noite, né? O pregador, para Deus nos dar essa graça. Senhor Jesus, a emoção de estar aqui nesse lugar, esse lugar é tão maravilhoso, que traz tanta coisa boa para a nossa alma, que o Senhor Jesus Cristo possa tomar conta da nossa alma nesta noite, abençoando dos altos céus, Senhor. Que cada pessoa possa sair daqui, Senhor, com seus corações ardendo de prazer e de felicidade, pelo Senhor ter nos abençoado dos altos céus. Abençoa, Senhor, o pregador, Senhor, que ele possa ter liberdade de falar o que o Espírito Santo der para ele, ele possa dar para nós, e nós sairmos daqui saciados, satisfeitos, prazerosos, e dizer como vale a pena servir um Deus como esse. Por isso, Senhor, pedimos as tuas bênçãos, que tudo agora, Senhor, da agora em diante, nós possamos ter esse caráter do qual foi expressado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tudo que nós queremos e que nós precisamos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Nazaré, seu nome é Jesus. O Galileu, seu nome é Jesus. Conselheiro, lírio dos vales, Filho de Deus, seu nome é Jesus. Príncipe da paz, seu nome é Jesus. Estrela da manhã,